Olá! Você sabe que nossa espécie Homo sapiens quer dizer homem sábio? E esse adjetivo nos foi dado há 200, 300, 1000 anos atrás? Quer dizer, desde lá que a biologia, a ciência que analisa, que estuda o homem, entendeu que a partir dali ele se destacou em termos de inteligência, justamente porque foi quando os nossos ancestrais, aqueles primatas, primitivos seres humanos, melhor dizendo, eles conseguiam produzir objetos, por exemplo, lanças para poder caçar. Eles já construíam uma espécie muito rudimentar de cabanas para poder viver, né? Já conseguiu inclusive produzir fogo e entender que o alimento cozido ele tinha certas facilidades de digestão e tudo mais. Então, desde 200 a 300, 1000 anos que nós já estamos exercitando essa nossa inteligência como Homo sapiens, homem sábio. Mas só a partir de 10, 15 mil anos atrás é que o homem conseguiu ficar no mesmo lugar para poder usufruir da terra, plantando e colhendo. Então, apesar de já sermos sábios desde há 300, 1000 anos atrás, nós ficamos quase que 280 anos, 1000 anos, para descobrir como fazer uma agricultura. Então, durante grande período, né, centenas de milhares de anos, nós fomos nômades, ou seja, íamos de lugar em lugar até esgotar os recursos, depois migrávamos para outros lugares e ali ficávamos como caçadores e coletores, tirando o que a terra já dava, matando os animais para sobreviver. E só há 10, 12, 15 mil anos atrás é que nós pudemos ficar no mesmo lugar e plantar e colher e plantar e colher, então nos tornamos sedentários. Então, sedentários porque agora nós conseguimos nos manter pela nossa própria produção. Não precisamos sair para caçar ou coletar o que a natureza fez sozinha. Estou chamando atenção aqui para essa distância no tempo. Nossa, como nós demoramos, de certa forma, para conseguir dominar a Terra. Por muito tempo, centenas de milhares, de dezenas de anos, nós ficamos tendo que coletar e sobreviver do que a natureza fazia. É muito tempo da espécie humana se adaptando ao mundo, precisando conquistar, porque ela não conseguia produzir sozinha. Então, arquetipicamente falando, porque nós herdamos essas experiências dos nossos ancestrais no nosso gene, nossa carga genética, ela vem sendo desenvolvida, aprimorada por essas experiências desses ancestrais, desses nossos primitivos ancestrais. Nós carregamos eles em nós de alguma forma. De alguma forma nós trazemos essa necessidade de conquistar, de conquistar, de conquistar. Porque eles, por mais de 200, 1000 anos, precisaram conquistar para sobreviver. Eles não podiam ficar parados, porque eles morreriam. Então eles tinham que conquistar uma natureza que era hostil, lutar com os animais com poucos instrumentos, conseguir encontrar disponível vegetais, frutas, raízes. Então nós trazemos em nós, arquetipicamente falando, psicologicamente falando, nós temos em nós instalado um forte e profundo conquistador. A humanidade até hoje ainda se movimenta pelas grandes conquistas. Todo mundo quer conquistar,
Precisamos conquistar. Então nós vivemos, desde o nosso surgimento na Terra até os dias atuais, nós vivemos com base, dando sentido para a nossa vida com base em conquista. A era das conquistas. Essa era que dura até hoje, que nos leva a querer conquistar o outro, conquistar o mundo, conquistar um cargo, conquistar dinheiro, conquistar privilégios, conquistar mais do que os outros. É muito forte isso em nós. Todos nós temos, uns dedicados a um tipo de atuação, outros em outra, mas todos nós temos quase que essa programação que nos impulsiona a conquistar. E ao longo dessa história da nossa humanidade, nós tivemos aqueles que se destacaram. Porque já que a ordem é conquistar, e quem conquistar mais sai ganhando, porque tem mais chance de sobreviver, aqueles que foram os grandes conquistadores, eles se tornaram, de certa forma, heróis. Porque eles conseguiram o máximo do que todo mundo precisa. Nós precisamos conquistar a nossa sobrevivência. E aqueles que conquistaram a sobrevivência para milhares de pessoas, que conquistaram civilizações, que conquistaram outros reinos e outros impérios. Então nós temos algumas histórias ao longo desse período. Por exemplo, antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo, um jovem de 20 a 30 anos, ele começa a ser rei com 20 anos de idade. E ele acaba morrendo com 33, 32 anos de idade. Mas durante esse período que era pra gente um menino, um jovem, muito moço, ele foi capaz de vencer o maior exército que tinha na época, 300 anos antes de Cristo, o exército dos persas. Ele conseguiu vencer o exército dos persas. Ele é que mais conquistou terras naquela época. As terras que ele conquistou iam da Grécia até a Índia. Estou falando de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, já que conquistar é a bandeira, ele foi um grande conquistador. Um outro conquistador, agora 400 depois de Cristo. Esse conquistador, ele vinha lá do Extremo Oriente e de novo ele deixava os grandes exércitos que dominavam o mundo com medo ou com pânico. Ele também conseguiu dominar esses grandes exércitos e conquistou terras que iam da Alemanha até a Rússia. Imagina uma pessoa conseguir liderar um exército gigantesco e conseguir dominar vários países. Olha que conquistador gigante é esse. Agora estou falando de Átila, o rei dos hunos, que impôs terror naquela época. Vamos avançar, agora estamos em 1100, 1200 depois de Cristo. Um novo conquistador que vem lá também do Extremo Oriente, um conquistador mongol da Mongólia, sanguinário. Suas tropas devastaram a Rússia, a Pérsia e dominaram desde a China até a Hungria. É muita terra. Mais uma vez, se conquistar é a grande coisa da humanidade, esse nosso amigo tal do Gengis Khan foi um grande conquistador. Imagina o que ele não conseguiu fazer durante sua vida. E agora, mais próximo de nós, eu destaco aqui Napoleão Bonaparte, mais ou menos nos anos de 1800, bem próximo. Ele também conseguiu montar uma estratégia de dominação, de conquista, e praticamente toda a Europa continental ficou nas suas mãos. Napoleão conseguiu de novo mostrar o poder de um grande conquistador, apesar de trazer esse trauma de não ser um grande homem em termos de estatura. Mas sim, foi um grande conquistador. Quantas pessoas já conquistaram
praticamente o mundo. E quantos ainda tentam conquistar? Países que querem ir além das suas fronteiras e comprar o mundo. Países que querem dominar todas as áreas, todas as fases da cadeia de produção para ter nas suas mãos o poder. Países que querem dominar os outros e instituir a própria cultura, os próprios valores. Empresas que querem dominar unicamente, criando verdadeiros monopólios, se pudessem. Pessoas dominadoras que querem impor seu ponto de vista, que são autoritários e que querem dominar, que querem conquistar. Será que essa era das conquistas realmente trouxe apenas bons frutos? Não. Nós podemos contar uma história inteira a respeito das inúmeras tragédias que aconteceram pela ânsia de conquista do ser humano. Há 200, 300 mil anos fazia sentido, porque era questão de vida ou morte. Era conquistar um lugar para poder desfrutar dos recursos e não morrer de fome. Era matar um animal para não morrer de fome. Será que é isso que está acontecendo hoje? Será que essa genética conquistadora ainda está conquistando para sobreviver e matar a fome? Ou já passa a ser algo moralizador, equivocado, no sentido de querer impor a sua própria forma de ser e de pensar e de fazer uso dos outros? Vamos falar um pouco mais a respeito do ponto negativo dessa era das conquistas daqui a pouco. A editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos, e agora? As boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenz Ribeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Bem, estamos aqui conversando a respeito do gene, se é que podemos falar assim, da conquista que está instalado em nós, né? Esse homem, esse ser humano que existe em nós, que ao longo da sua história e da sua trajetória, desde 200, 300, 1000 anos atrás, ele vem se dedicando a conquistar os lugares onde está naquela época para poder sobreviver. Conquistava no sentido de poder desfrutar do que a terra oferecia, de matar o animal que lhe mataria a própria fome. Então, sim, lá no início, nesses ancestrais primitivos, a conquista era necessária e fundamental. Eles precisavam conquistar para não serem dizimados da terra, para não serem exterminados, porque morreriam de fome. Então lutaram muito, batalharam muito para conseguir se manter. Lutaram, enfrentaram feras, fome, frio, doenças. Eles precisaram conquistar. E nós carregamos arquetipicamente esse conquistador em nós. Mas precisamos trazer para a consciência. Porque hoje em dia, aquela necessidade de conquistar já não se aplica mais naquele sentido. E, no entanto, podemos ainda estar com o nosso conquistador ligado e produzindo grandes males para a gente, para aqueles com quem a gente convive, para a humanidade inteira. Nós falamos sobre os grandes conquistadores do passado, como Gengis Khan, como Átila, como Alexandre o Grande, como Napoleão Bonaparte, sim.
conquistaram, foram ovacionados, foram admirados. E as suas conquistas promoveram muitos benefícios, muitas trocas de cultura, de costumes, de tecnologia, inclusive. Mas também deixaram um rastro de sangue e de tragédia. Esse é o preço da conquista quando ela não é feita com equilíbrio e consciência. Ela pode produzir o benefício que se busca, quando se quer conquistar, mas ela pode igualmente prejudicar muita gente no processo. Então, conquistar precisa acontecer, faz parte, nós precisamos conquistar o mundo no sentido de entender como ele funciona, de saber como as leis o regem, de conseguirmos interagir com ele de uma maneira que seja menos prejudicial, mais responsável e ao mesmo tempo nos forneça o que precisamos. Mas esse conquistador, ele precisa estar no lugar bom, no lugar saudável, senão ele deixa mais rastro de sangue, de prejuízo, de tragédia do que benefícios pelo seu caminho. Se precisamos ter a era do conquistar, ou já precisamos no passado, talvez nesse momento presente, mais importante do que conquistar, seja a instalação de uma era de cuidar. Cuidar parece que vem trazer o ponto de equilíbrio para esse conquistar, que parece devorador, dominador, impositor. Esse conquistar que para conseguir o que quer passa por cima de qualquer um, acha que os fins justificam os meios, oprime, inclusive escraviza um povo, não permitindo que ele tenha liberdade, nem que ele ganhe de forma justa pelo seu esforço de trabalho, mas eu exploro para eu ser, em termos de nação, uma nação poderosa, ao custo da qualidade de vida dos seus habitantes. Me parece tão sem sentido isso. Até quando vamos querer conquistar? Quando que o ser humano, a vida, vai ser mais importante do que os bens conquistados, os lugares ocupados, os poderes atingidos, os cargos? Até quando? Será que não está na hora de pensarmos numa nova era? Será que já não cabe um momento em que agora vamos cuidar do que temos? Já conquistamos tanto, já fomos tão longe, inclusive fora da terra. Será que agora não está na hora de acalmar um pouco essa ânsia devoradora para ter cada vez mais, ser cada vez maior? E cuidarmos do que temos e olharmos para as coisas que temos, que são nossa responsabilidade, em especial o próprio ser humano? Será que eu, enquanto pessoa, por exemplo, mãe de família, pai de família, eu vou sair de casa e deixar a minha filha, o meu filho, minha família, para conquistar dinheiros e posses e tudo mais? Até quando isso é saudável? Vale a pena eu perder o tempo de crescimento dos meus filhos, de participação na vida deles, de convivência, de troca afetiva? Percebe como é importante o conquistar, estar em equilíbrio com o cuidar? Eu preciso ir conquistar o sustento da minha família, mas não pode ser à custa de eu deixar o cuidar de lado. Eu posso conquistar o planeta, mas não à custa de deixar o cuidar do planeta de lado. Tudo eu posso, diz o apóstolo Paulo, mas nem tudo me convém. Será que estamos nesse equilíbrio? Será que estamos fazendo bem a dança entre opostos? Um pouco eu invisto em conquistar, crescer, ter, e um pouco eu invisto em voltar para o outro lado e cuidar, e curtir, e desfrutar o que eu tenho? Quantas pessoas conquistaram tudo e não desfrutaram de nada, porque só ficaram conquistando? Não vieram cuidar do que conquistaram, usufruir do que conquistaram, desfrutar.
Sim, estamos precisando entrar numa era de cuidar do nosso planeta, senão nós vamos ficar sem planeta. De cuidar da nossa família, senão nós vamos assistir essa mesma família querida se desintegrar, os filhos se entristecerem e inclusive buscarem as vias do autocídio. Que tristeza! Vamos cuidar mais da nossa gente, da nossa família, de nós mesmos. Quantas pessoas perdem a saúde porque querem conquistar coisas? Cuida de si também no processo, não esquece não. O que seria cuidar? Mas se nós tivermos ao longo da história da humanidade pessoas que conquistaram muito, nós tivemos também referências maravilhosas daqueles que resolveram cuidar, que se importaram menos com o conquistar e que entenderam que o cuidar era ali prioridade. Por exemplo, enquanto nós tínhamos lá, na época, Gengis Khan, 1100, 1200 depois de Cristo, deixando esse rastro sanguinário, quase que na mesma época, lá na Itália, nós tínhamos Francisco de Assis, que abriu mão das conquistas do pai, porque o pai era rico, um rico comerciante. Francisco abriu mão do conforto de um lar, da proteção do dinheiro, das facilidades, dos gozos, dos prazeres que o dinheiro compra. Não quis conquistar as coisas do mundo, preferiu cuidar das coisas do mundo. Preferiu se ausentar da sociedade, ficar um pouco em silêncio em meio à natureza e aprendeu a amar a natureza. Ele se considerava família. Natureza é minha família, irmão Sol, irmã Lua. As dores, inclusive, irmã Dor. Ele se integrou perfeitamente. Ele cuidou da natureza e deixou um legado de ensinos, de amor, de curas. Quanto bem Francisco de Assis, São Francisco, fez pela humanidade, priorizando o cuidar. Mais perto de nós, se tinha lá na França Napoleão Bonaparte, nos anos 1800, tinha também uma mulher na área da ciência, conseguindo vencer inúmeros preconceitos, Marie Curie. Ela foi uma grande cientista, ganhou vários prêmios nobres, conseguiu um destaque mundial, mas deu a vida por isso. Ela não quis conquistar coisas e nem títulos. Ela quis cuidar. Ela conseguiu criar, através das suas pesquisas de laboratório. Ela descobriu o elemento radioativo que permitiu a criação do raio-x e da radioterapia para a cura do câncer. E ela morreu porque não sabia que aquilo era radioativo e foi contaminada, mas deixou aí um legado que para sempre vai cuidar da humanidade. Ela nem precisa estar aqui para que a sua obra esteja cuidando da humanidade, curando cânceres. E o próprio Jesus que a gente sempre traz. Não quis, podia conquistar o que quisesse, não quis. Preferiu abrir mão de posses, de bens, de status, de poder, de cargos religiosos. Preferiu estar com a gente, com o povo, curando, cuidando, confortando, acolhendo, animando, estimulando. Jesus foi um exemplo de cuidador no bom sentido da palavra. Desse cuidador que orienta, que acolhe, que educa, que disciplina, que dá sentido para a vida. Eu sou o caminho, ele chama. Venha comigo, eu vou levar vocês para esse lugar bom, que é nesse reino de paz, nesse reino de Deus. Então, entre o conquistar e o cuidar, precisa muito equilíbrio para que a gente possa viver bem, ser feliz e fazer bem para o mundo. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenz Beira,
Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Nós estamos aqui conversando um pouco de dois polos e dessa dança entre os opostos a respeito do cuidar e do conquistar. Porque muitas vezes ao conquistar eu acabo não cuidando e outras vezes se eu fico só cuidando eu também deixo de conquistar. E o equilíbrio entre essas duas áreas é muito importante para a nossa vida. Por muito tempo a humanidade gastou sua energia dedicada à conquista. Todo mundo queria conquistar. Lá, os nossos ancestrais primitivos, era questão de vida ou morte. Ou eles conquistavam o espaço, ou as feras os devorariam. E de lá para cá, muito se precisou batalhar em termos de sobrevivência. Então nós temos muito forte esse conquistador instalado em nós. E hoje, que já não precisamos mais conquistar tantas coisas, aliás, já parece que nem há tanto a se conquistar mais, ainda assim, estamos freneticamente querendo mais. E mais um pouco, e mais um degrau, e só mais um pouco para cima. E a gente quer, e a gente quer, e a gente luta para essas conquistas. No entanto, o cuidar tem sido deixado de lado. Se a gente tem exemplos de grandes conquistadores, nós temos também exemplos de grandes cuidadores. O problema é que esses cuidadores não ficaram ricos, poderosos. E, infelizmente, para a humanidade isso ainda é muito importante. Então nós, enquanto seres humanos, ainda valorizamos mais as pessoas que conquistaram poder, riqueza e fama. E nos esquecemos daqueles que beneficiaram a humanidade de um jeito lindo, mas não foram conquistadores e sim cuidadores. Curaram feridas, descobriram remédios e curas, acolheram os pobres, os estrupiados, os doentes. Foram cuidadores, fizeram um bem enorme para a humanidade, mas não ocupam esse lugar de destaque, de admiração, principalmente nos dias atuais, em que o ter e o poder estão tão fortes nessa busca, nessa ânsia de conquistar. Nós falamos desses cuidadores e eu trago ainda uma figura a mais para exemplificar o que nós estamos falando. Vocês já devem ter ouvido falar dessa enfermeira que ficou conhecida no mundo, Florence Nightingale. A Florence, ela era uma enfermeira inglesa. Ela era rica, ela teve uma educação ótima, ela tinha conforto. Os pais eram muito bons, educados, o lar onde ela morava era riquíssimo. Ela vivia nesse ambiente em que os seus ancestrais haviam conquistado tudo o que se almejava para a época. Ela estava pronta, não preciso conquistar mais nada, afinal de contas, somos famosos, conhecidos, renomados, ricos, estamos confortáveis, mas ela não se satisfez em estar só no fruto de conquistas. Algo nela, sua alma dizia, você pode mais. Você pode olhar para outros lados. Olha para os lados dos que sofrem. Então, numa das suas viagens, ela se identificou com um grande talento seu, a enfermagem. Passou por algumas experiências e descobriu isso. É isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero ser enfermeira. E se dedicou a esse projeto. Estudou, se formou e passou a ocupar na sua trajetória lugares, cargos importantes, como coordenadora, diretora de um grande hospital na parte da enfermagem. Mas ela ficou realmente reconhecida na Guerra da Crimeia, quando ela foi e ficou lá no fronte, naqueles acampamentos
de enfermarias de acampamentos, cuidando daqueles soldados que voltavam, né? Machucados, feridos, muitas vezes amputados, à beira da morte. E ela, chegando ali, praticamente, ela não dormia. E ela ficou conhecida como a Dama da Lâmpada, porque ela carregava uma lamparina para poder enxergar. E ela passava, durante as noites, como se ela estivesse fazendo uma revista por todos os galpões. Ela caminhava quilômetros andando em todos, apesar de ser a coordenadora dali. Ela fazia questão de visitar doente por doente. E esse cuidado do olho dela no doente, que não é um número que ela está olhando, este barracão com tantos feridos, não. Ela fazia questão de olhar um por um, ela olhava com cuidado cada um dos pacientes. Esse olhar humano que talvez esteja precisando ser resgatado na área da saúde. Quem é você que está aqui, meu paciente? Quero te olhar nos olhos, eu estou curando você. Eu não estou só aplicando um protocolo que serve para qualquer um. Quem é você? Qual sua necessidade? E esse olhar dela fez com que ela ficasse conhecida, porque depois de alguns meses ela reduziu drasticamente o número de mortos naquele acampamento de guerra. Então as suas práticas passaram a ser estudadas e implementadas em outros lugares. O que ela tinha de especial? Ela sabia alguma técnica que ninguém sabia? Ela era mais estudiosa do que os outros? Ela tinha pesquisa científica para embasar o que ela estava fazendo? Não. Era uma alma empática que cuidava de cada outra alma. Ela tinha, sabe o que de diferença? Esse olhar cuidadoso. Ela cuidava do ser humano. Ela não aplicava técnicas por protocolos, porque era isso que a ciência manda fazer. Ela cuidava de um ser humano com esse olhar atencioso. O que é esse cuidar? O conquistar, trazendo agora um pouco para a psicologia junguiana, o conquistar é próprio do temperamento masculino, do elemento masculino. Todos nós carregamos no nosso inconsciente uma parte masculina e uma parte feminina. Todos nós temos aspectos do masculino. Quais são? Justamente esse, do conquistar. Eu estou acessando o meu aspecto masculino quando, apesar de ser mulher, eu vou para a vida, eu batalho por um emprego, eu exijo o meu salário, eu produzo, eu conquisto. Eu conquisto os meus lugares, os meus bens, eu ocupo espaço, eu mostro para que eu vim. Esse é o elemento masculino que todos temos. É o que me faz conquistar. Por quê? Porque lá naqueles ancestrais de 200, 300 milhares de anos, era o homem que fazia isso, porque ele era mais forte. Para lidar com as feras, a força conta muito. Então, arquetipicamente, nós fomos desenvolvendo uma humanidade em que o homem era forte, conseguia lutar, e a mulher ficava em casa cuidando. A mulher ficava na cabana cuidando do alimento, processando, cuidando do filho, cuidando do lugar, coletando algo por ali. Então nós desenvolvemos, arquetipicamente falando, essa parte, o ânimos, que é o masculino em nós, e a ânima, que é a nossa parte feminina, né? No caso do homem e da mulher, sem precisar entrar nesses detalhes, mas só falando. Todos nós temos aspectos masculinos quando vamos conquistar o mundo. É ele que está atuando. Mas nós também todos temos os aspectos femininos, que é o do cuidar, do acolher, do acalentar, do agasalhar, do proteger, do se importar, do ser afetivo, do ser sensível. A mulher é sensível, o aspecto feminino é sensível. Então, enquanto o homem vai com a sua espada conquistar, a mulher com seu braço acolhe, agasalha, protege e dá segurança. Olha que bonito o equilíbrio disso. Se só tivesse conquista, quem ia cuidar, quem ia acalentar, quem ia gerir e gerar essa intimidade? E se só tivesse o cuidador, como é que a gente avançaria e descobriríamos coisas diferentes e aprimoraríamos a tecnologia? Imagina os desbravadores do mundo, aqueles navegantes que saíam para conquistar novas terras sem saber se iam chegar.
É o elemento masculino forte acontecendo aí. Precisa desse conquistador, desse masculino, desse forte. Mas a vida precisa também do feminino, do sensível, da emoção, do afeto, do colo materno, da proteção, do acolhimento. Talvez se conseguíssemos trazer para a nossa humanidade um pouco mais de equilíbrio, menos Gengis Khan, mais Francisco de Assis, menos Napoleão, que quer ficar conhecido pela humanidade, e mais Marie Curie ou Florence Nightingale, cuidadoras, se preocupando com a alma humana, com o ser humano. Fica aqui o meu convite para que a gente dedique mais tempo na nossa vida, para mais cuidado comigo mesma, com os meus próximos, com os irmãos do mundo e com o próprio planeta Terra. Vamos inaugurar, vamos ficar conhecidos na história da humanidade como a geração que entendeu que o cuidado estava sendo esquecido, que precisa de um olhar mais materno, afetivo, feminino, no sentido caloroso de cuidar. Mais cuidado para você, para mim, para o mundo, para o planeta, para a vida. É esse o meu convite.